Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto. E no vídeo de hoje eu finalmente vou estar fazendo um conteúdo fora, não relacionado a ela necessariamente crítica, clichê, essas coisas que eu fiz muito. Os últimos vídeos foram basicamente só isso. Basicamente foram o mesmo tema, só que em tópicos diferentes no geral. Esse vídeo específico aqui vai ser mais sobre mangás, porque eu li muito mangá em 2020, eu comecei a consumir mais essa mídia em 2020, juntamente com as novels, as light novels no caso, e web novels também, de qualquer forma. Então, eu li muita coisa boa, ao mesmo tempo que li muita coisa ruim, muito mais ruim do que boa, mas tudo bem. Então, eu decidi fazer um top 10 aqui com os melhores mangás que eu já li por enquanto. E esse top vai envolver a minha experiência pessoal, o meu gosto pelo mangá, em tipo 10% e 90% da qualidade do mangá. Então a ordem talvez varie justamente por causa desse meu gosto pessoal. E é isso, não vai ser uma lista objetiva entre aspas que eu fiz. Vai ser uma lista que eu peguei os mangás que eu lembrava, que eu gosto muito e que eu acho muito bons, basicamente isso. Ok? E eu já vou começar aqui fazendo duas menções honrosas que eu poderia ter deixado num top 12, mas é porque eu não considero eles necessariamente um dos 12 melhores que eu já li. Mas é porque eu quero os citar, porque de qualquer forma eu acho que eles são bem importantes pra mim mesmo, no geral. Então, o primeiro aqui é Berserk, que é um dos mangás obviamente mais conhecidos atualmente e também é um dos mais aclamados, considerado até por muitos o melhor mangá já feito. Mas eu não tenho tanta essa visão. Pra mim, Berserk falha em alguns pontos, até mesmo nas suas maiores qualidades, que seria o gore absurdo que ele consegue usar bem. Às vezes é de certa forma exagerado e ao mesmo tempo é interessante, eu não sei explicar. Tipo, o Berserk tem muitas qualidades, essas várias qualidades criam defeitos para a obra. Eu acho que isso prejudica ela, além do Grit em si ter um pouco de menos espaço com o tempo, então isso me incomoda um pouco. Então é por isso que eu não acho ele perfeito. Eu acho que ele tem esses vários defeitinhos, mas no geral eu acho ele um ótimo mangá. Então por isso que eu coloquei ele aqui. Ele foi uma ótima experiência. Ele me proporcionou ver um dos melhores desenvolvimentos de personagem que eu já vi, que é o do Guts, que é simplesmente fenomenal. Então eu não poderia deixar de colocá-lo numa lista dos melhores. Seria bem justo, realmente, até porque ele é um mangá muito marcante realmente para várias pessoas. Então, Berserk é uma das menções honrosas e a outra é Shoujo Shumatsu. Shoujo Shumatsu não é muito conhecido, eu acho, principalmente mangá. Girls Last Tour também é outro nome. Ele é um slice of life que aparenta ser bem simples. Ele é um slice of life de garotinhas fofas no mundo pós-apocalíptico, basicamente. Elas estão sozinhas, com pouquíssimas vidas sendo aparecendo durante o mangá. Então, no geral, é só foca nas duas mesmo. E a gente vai acompanhando o descobrimento delas sobre esse mundo fascinante, que a arquitetura do mundo de Shoujo Shumatsu é algo incrível e é muito destacável, é linda de se apreciar, principalmente no mangá, porque tem uma densidade muito maior do que no anime. E também o mangá, ele é muito superior ao anime, principalmente porque ele tem um final. O anime ele não adaptou todo o mangá, então quando eu assisti ele eu não gostei tanto do mangá, que eu gostei muito mais e até entrou nos meus favoritos. E é uma experiência muito boa, ele é ótimo para ler de pouco em pouco, até mesmo rushar. O ritmo dele é sensacional e ele é incrível para passar o tempo e ainda é muito característico e único, de certa forma, para um slice of life. Então eu não poderia deixar de citá-lo aqui também. E agora sim, entrando no top 10 finalmente, o décimo lugar pode ser um pouco surpreendente, mas é Detective Conan, ou Meitanten Conan. Bom, todo mundo conhece o anime de Conan, ele é um dos maiores animes ainda em lançamento e que a gente tem acesso, porque existem inúmeros animes maiores, mas que só o Japão tem acesso, infelizmente. Mas Conan é um desses que a gente tem acesso, e muita gente tem medo de começar ele justamente por essa incrível quantidade de episódios. Eu vi o anime, eu me fascinei pelo anime logo no início, porque ele é extremamente fácil de se gostar, porque ele é muito tranquilo, ele passa uma vibe muito tranquilizante e ao mesmo tempo não passa quando ele está sério. Os fillers adicionados no anime, eles são ótimos para adicionar na experiência, porque eles são aqueles momentos que você pode respirar e tranquilizar um pouco, mas ao mesmo tempo ter casos interessantes resolvidos pelo Conan e pelos outros. Então, de certa forma, eles não são prejudiciais, mas então, de qualquer forma,
eu decidi ir ler o mangá, porque ele parecia ser ótimo também, e ele é realmente muito bom. Ele é mais completo que o anime, obviamente, porque o anime não adaptou tudo, e ele tem... tudo é canônico, e nem tudo no anime é canônico, então ele tem várias diferenças, o que torna a experiência mais única ainda. E no geral ele é bem consistente em arte, a quadrinização é interessante, ele é muito bem escrito no geral, e ele não perde a graça mesmo depois de tantos capítulos. 1057 capítulos, se eu não me engano. No momento que eu tô gravando, ele tem traduzidos em inglês, no caso, que foi o último que eu li. E é muito bom você conversa semanalmente, é muito bom pra se rushar também, caso você queira. É o que eu fiz, porque tem muito capítulo, meu Deus. Mas enfim, eu recomendo Conan pra todos, e ele é uma ótima leitura, mesmo que ele não seja tão pretensioso como outros aqui dessa lista, ok? O nono lugar aqui vai ser Mugen no Junin, que é um mangá relativamente conhecido no geral, assim, mas por quem realmente se adentra nesse âmbito. Mas ele também recebeu uma adaptação recentemente pela Leading Filmes em outubro de 2019. Ela começou a lançar e terminou em janeiro, eu acho, janeiro, fevereiro. E cara, eu tinha muita vontade de ver o anime, mas todo mundo reclamava dele. Então eu fui pro mangá, e o mangá é incrível. O mangá, ele é incrível em aspectos artísticos, relacionados à ilustração e escrita, e é incrível em aspectos de roteiro. Ele é muito bem escrito e ele é muito bem condicionado. A obra já começa com uma proposta envolvendo a imortalidade, e ela usa muito bem disso. O protagonista é imortal, mas eles não abusam disso e focam, deixam as lutas menos interessantes por causa disso. Ele é muito bem feito, ele é muito bem pensado nesse sentido. Então eu acho que ele tem mais vantagens do que desvantagens. E a experiência lendo foi sensacional, até porque eu não tinha mais nada pra fazer, eu tava sem internet, só tinha os capítulos dele. Então a minha experiência ficou melhor ainda por causa disso. E a adaptação de 2019 tá sendo bem decente, eu tô assistindo recém, tô no episódio 10. E tá bem da hora, cara, eu não entendo porque as pessoas reclamaram tanto. Tem um bom ritmo, não é melhor que o mangá por enquanto, mas ele tem suas qualidades próprias. Só que a primeira adaptação que tem, que são 3 episódios, se eu me lembro bem, ela é ruim sim. Então eu recomendo mais ler o mangá de qualquer forma, porque ele é um clássico e ele vale muito a pena. Em oitavo lugar eu coloquei Pluto. Bom, Pluto, ele é um mangá feito por Naoki Urasawa ao lado de Osamu Tezuka, que é um dos... O Osamu Tezuka em si, ele é provavelmente o mangaka mais importante da história, porque ele que fez o primeiro mangá nesse estilo entre aspas que a gente tem atualmente, mesmo que tinham diferenças para a época de publicação, etc. Mas, no geral, é o mais próximo nisso. Então ele tem muita história, ele tem muita importância. E uma das histórias que ele criou foi Astro Boy. E Astro Boy, ele é muito mais despretensioso do que muitos mangás, mas ele tem vários conceitos interessantes. E o Naoki Urasawa basicamente fez uma recontagem de Astro Boy de forma do jeito dele, do jeito sério, denso e incrível que ele consegue fazer em vários mangás. E Pluto não foi uma exceção, ele aproveitou muito bem esse universo criado pelo Tezuka em colaboração com ele. E a arte é simplesmente incrível, como sempre, porque a arte do Urasawa é muito característica, ela sempre ambienta muito bem as obras que ele escreve, e Pluto também foi mais um desses casos. A história de Pluto em si ela é muito boa por si só. Ela tem momentos previsíveis, mas esses momentos previsíveis são propositais e eles não estragam a história no geral. Eles na verdade só adicionam porque conseguem com que os dramas fiquem até superiores por causa dessa previsibilidade de certa forma. Mas também se destaca bastante lutas que existem e são muito bem feitas, não são jogadas. Tem uma justificativa. O enredo ele passa várias mensagens extremamente interessantes sobre o ódio em si, sobre o que é ser uma máquina e o que é ser um humano, e por que não necessariamente ambos são tão diferentes. Essa mensagem é simplesmente fenomenal e tu trabalha isso muito bem e eu acho super interessante, por isso que eu deixei ele aqui. E inclusive eu gosto muito do final, que é provavelmente uma das maiores reclamações da maioria que leu. Não que isso não seja em quase todo mangá do Urasawa, mas ok. O sétimo lugar é Bakun Retou. Bakun Retou
ele é um mangá que envolve a temática de gangues, a temática de delinquentes, basicamente isso. Mas ele é muito mais do que só algo mais sombrio e mais dark, mesma coisa, mas dane-se. Olha só que foda, não, ele não é só isso. Ele é uma história, ele é uma história de vida. Ele mostra a vida de um personagem e o quão ele foi afetado pelas escolhas erradas que ele fez, pelo caminho errado que ele seguiu, mas ao mesmo tempo o quão isso ajudou a ele se formar como ser humano e viver uma vida de certa forma feliz. Então isso é muito interessante por si só. E eu acho incrível como Baku Reto retrata isso ao mesmo tempo que não ofusca os outros personagens e ainda os dá destaque, ainda os dá uma função e não deixa com que eles sejam apenas ferramentas pro protagonista ser desenvolvido. Eu acho super interessante. A arte também é impecável, a arte ambienta muito bem. Tipo, eu acho que o maior destaque de Baku Reto provavelmente é essa ideia, esse conceito. Essa história ser real, o autor passou por isso e ele está basicamente recontando de outra perspectiva, numa ficção. E a arte ela é incrível, ela deixa tudo mais sério, tudo mais impactante, tudo mais sentimental. Você sente mais tudo graças a ela. Eu acho que isso é muito importante no mangá e o Baku Reto faz isso muito bem e traz uma experiência simplesmente perfeita e que eu não consigo ver nenhum defeito. É simplesmente incrível, do início ao fim, e é uma ótima mensagem para todos. Então eu recomendo que leiam Baku Reto também. É o 7º lugar. Em 6º lugar, eu coloquei mais um anime que recebeu uma adaptação recentemente, bem recentemente na verdade, que é Dorohedoro, que foi adaptado na temporada de janeiro de 2020 pelo Estúdio Mapa e recebeu até uma dublagem brasileira recentemente pela Netflix. Se tornou muito popular, foi muito bem visto, eu gostei muito do anime também, por isso que eu parti pro mangá. E obviamente ele é muito superior ao anime, com certeza, por inúmeros fatores. Primeiro que o anime é feito em CG, é a melhor escolha para Dorohedoro provavelmente, mas não é o melhor CG que tem, porque a mapa não é um bom destaque em questão disso, mas tudo bem. E o mangá ele é naturalmente melhor por causa da arte. A arte é extremamente detalhada e cuidadosa. A autora ela é muito boa nesse quesito de detalhes escondidos que servem futuramente para o enredo ou até mesmo para caracterizar os personagens, que são escondidos pela gama de detalhes que tem e você se perde. Isso é incrível, porque é muita coisa para se absorver ao mesmo tempo. E não é feito de uma maneira ruim, é feito de uma maneira cativante. Isso é o mais interessante do Dorohedoro para mim. Além do, claro, toda a excentricidade que tem, porque, meu Deus, Dorohedoro é extremamente bizarro e único. Eu acho que ele faz isso muito bem e de forma extremamente linda de se ler, ao mesmo tempo que ele não se leva a sério. Ele tem muito sério, obviamente o enredo no geral é sério, mesmo com a comédia, etc. Mas ele não se leva a sério, ele desde o início deixa isso claro. Isso abre liberdade para ele se expressar de uma forma muito mais aberta do que em algo que fosse relativamente coerente. Então eu acho que isso é incrível do Dorohedoro, e por isso que eu não acho o final ruim ou enrolado, como alguns dizem, eu acho o final perfeito. E também é mais uma obra que me proporcionou poder ver um dos melhores desenvolvimentos de personagens que eu já vi em um mangá, que é o do Kaiman. Talvez seja o meu top 5, porque caramba, é incrível o quanto essa autora soube trabalhar bem com o personagem, e é por isso que eu coloquei aqui do Dorohedoro em 6º lugar, até porque eu gosto muito, é um dos meus mangás favoritos. Agora em 5º lugar, eu coloquei mais um mangá do Naoki Urasawa, porque eu sou muito fanático por esse autor, porque caramba, ele é incrível. Mas enfim, o 5º lugar é Monster, que é provavelmente a obra mais conhecida do autor e é a melhor que eu já li dele no geral. Monster ele se trata muito de questionamento sobre a vida e o valor que ela tem e como você julga se uma vida vale mais que a outra, se as vidas têm valores iguais e como você se equilibra isso e usa isso em várias situações. Ele deixa esse questionamento desde o início e vários personagens vão aparecendo para questionarem isso e mostrarem perspectivas diferentes, ao mesmo tempo que ele desenvolve o objetivo do tema, que é o protagonista principal, que é vingar várias pessoas, justamente pelo Johann Liebert, que é o monstro em si do mangá. Ele é o vilão, entre aspas, porque ele não é necessariamente vilão, porque ele não faz... Ele é um ridiculamente... Ele é psicopata, por vários fatores justificáveis que a obra coloca mais pra frente.
mas ele nem sempre faz coisas ruins, porque querendo ou não, ele ainda é uma pessoa e ele ainda tenta pensar, mesmo que o conceito que ele esteja totalmente disturbado, sei lá se falei direto, mesmo que ele esteja totalmente conturbado por inúmeros acontecimentos na vida dele e que ocasionaram nisso, ainda que o Monster ele era muito bem ambientado. Ele se passa numa época perfeita para o mangá, para combinar com os acontecimentos e com os dramas, etc. O contexto histórico dele é incrível. Eu acho que não é tão perceptível na primeira leitura, mas para quem estuda história ou quem pesquisa sobre, eu acho bem legal. Depois, como fica essa ambientação, fica claro que o Urasawa foi um gênio escolher essa situação para trabalhar Monster, os locais em que ele se passa, a variedade inclusive do world building que tem de certa forma, mesmo que não seja o foco do mangá, porque não precisa ser. É bem interessante, eu acho que ele divide isso bem. Então o Monster ele é muito bom no geral, ele é bem único, o final dele é incrível, mesmo que ele fique de certa forma em aberto. Até porque é impossível responder a pergunta sobre a vida que o Urasawa coloca, porque é muito variável de pessoa a pessoa, então depende da interpretação do leitor, e eu acho que isso torna mais ainda a obra incrível. Então por isso coloquei em quinto lugar. Em quarto lugar, eu coloquei um mangá de esporte, que é justamente o gênero um dos gêneros que eu mais julgo em animes e mangás, por causa da sua repetitividade, seus problemas de desenvolvimento, de inovação, seus problemas até mesmo de animação, até mesmo dos traços do original do mangá, depende da mídia, obviamente. Mas enfim, essa é uma das poucas exceções do gênero, que é Ashita no Joy, que também é um dos shonens mais importantes que existem, se não é o mais importante, mas é um dos mais importantes dentro também do âmbito do esporte, porque ele foi revolucionário para popularizar os mangás e ainda por cima para inspirar inúmeros autores a criarem histórias futuramente, já que ele é de 1968, se não me engano o mangá, eu não lembro com certeza, mas ele ficou muito popular no Japão e a popularidade dele é tanta que o final, que é simplesmente magnífico, é um dos melhores finais que eu já vi em uma obra literária, em uma obra audiovisual, em tudo no geral, porque ele é perfeito para tudo que Ashita no Joy constrói, que é basicamente uma jornada de autodestruição. E sim, o mangá consegue fazer isso muito bem, não de forma sempre negativa, até em inúmeros momentos positivos, e de forma muito realista, muito humana, muito gradual. Eu acho que o final fica mais perfeito justamente por isso, e ele é referenciado em vários animes e mangás. Provavelmente, cara, é difícil você nunca ter visto o mangá de Ashita no Joy por causa das referências que tem. Porque, olha, até em Ansatsuki Ushitsu, no mangá de Ansatsuki Ushitsu, em Soul Eater, em Blend S, em Monogatari, existem várias referências a Ashita no Joy, cara. Que é um final muito marcante para a indústria. Ele é um final que gerou inúmeras discussões e ainda gera discussões, porque ele pode ter inúmeras interpretações. Ele pode ser um final incrivelmente feliz e um final incrivelmente triste. Depende muito de como você interpreta isso, e eu acho que deixa ele melhor ainda, porque ele traz isso e ainda é um final conclusivo de verdade, ele não deixa nada em aberto. Ele conclui a jornada do Joy de maneira perfeita. Eu acho que isso torna o mangá melhor ainda e mais marcante. E ele é um mangá impossível de você sair sem favoritar, basicamente, porque a história dele é única e você sente o que o Joy sente em todo momento. Você sente o que os outros rivais dele sentem em todo momento, porque é algo humano e é algo que o mangá constrói. É até mesmo estranho falar que ele é um mangá de esporte, porque ele usa o esporte, mas o foco não é esporte, entendeu? Então isso naturalmente também deixa ele mais interessante ainda. Então eu não poderia deixá-lo em qualquer outra posição sem ser essa, porque ele é incrivelmente bom, ele é perfeito, eu não consigo ver nenhum defeito, até mesmo no anime no geral, porque o anime pode ter a animação inconsistente que tem, mas é uma ótima adaptação no geral de qualquer forma. Então, agora o terceiro lugar, entrando no pódio, é outro mangá bem grande, mas não tão grande como os outros que vão ver, mas é Kingdom. Kingdom é um seinen que continua sendo publicado a publicação dele foi desde 2007, se não me engano. E ele é o único mangá que eu pensei que passaria One Piece do meu top 1. E eu tô falando isso porque não é porque caramba, isso é um sinônimo de muita qualidade, pelo menos pra mim, porque One Piece é a obra que mais marcou em tudo. É a coisa, é o ser, é a obra, é tudo.
é tudo que me faz viver basicamente One Piece. Então, tipo, se eu questionei se Kingdom ia passar, caralho, ele é incrível. E realmente, Kingdom, ele tem a mesma coisa que One Piece consegue passar a todo capítulo, que é uma coisa nova pra você ficar, caralho, isso aqui é muito foda. Isso aqui é surpreendente. E ele faz isso em todo capítulo, e de forma coerente. Ele não força, e isso é incrível para um mangá semanal, para atrair pessoas a continuarem acompanhando. E além disso, ele é muito bom em desenvolver essa história. Ele foca muito em guerras, ele foca muito na parte política também, e ele divide isso muito bem. Ele não força um ao outro, ele sabe equilibrar isso no momento que é preciso e sabe fazer isso de maneira boa de se ler. Não é tipo o Togashi que faz inúmeros textos em Hunter x Hunter que é péssimo para a experiência do leitor. Em Kingdom ele tem muito texto em alguns momentos, mas em geral o autor divide isso bem por capítulo. Fica algo entendível, compreensível e que é bom porque a cada momento vai te hypando pros confrontos que são muito bem feitos também. As lutas são muito bem pensadas, são muito bem aprofundadas, são muito bem justificadas. E o melhor de tudo, ele sabe focar bem em cada personagem quando precisa. Ele tem o seu protagonista desde o início, estabelecido o que ele quer fazer, e os aliados dele, ok, tudo estabelecido. Mas ele foca no resto do mundo, porque Kingdom precisa focar no resto do mundo. No mundo entre aspas, né, na China. Mas ele foca nisso, ele sabe dividir bem a atenção para cada um. E isso torna ele muito mais magnífico ainda, que é feito de uma forma que é muito boa no geral. Eu não vejo muitos problemas e dificilmente fica algo em aberto com algum personagem ou algo assim. A partir do momento que ele recebe destaque e já tem uma conclusão. Existem personagens que são apresentados no início e são usados depois, porque o autor não adiciona personagens inúteis. Eles servem, grande parte serve para alguma coisa em algum momento, seja para desenvolver ou aprofundar outro personagem, ou até mesmo o próprio mundo de Kingdom. As lendas, a misticidade que existe, mesmo que a obra não seja relativamente tão fora da curva assim. Então, Kingdom no geral realmente merece um ótimo destaque para mim. Ele me marcou muito, é uma leitura extremamente rápida. Ele tem 600 e poucos capítulos, 649, eu não lembro qual foi o último lançou, ele tá em ato quando tô gravando, mas enfim. Ele é muito rápido. Você consegue ler ele em um dia. Eu não tô brincando. Você consegue ler em um dia. Se você ficar, obviamente, 24 horas acordado, você consegue de boa. Porque a leitura é muito fluida. E é incrível. É muito difícil de se parar. Porque é muito marcante. E te deixa ansioso pra cada nova coisa. Então, Kingdom é sem dúvida o terceiro lugar dessa lista. Disparado de todos os outros. Tá? Mas agora, chegamos ao vice. Caramba, se eu já falei isso do terceiro, imagina do segundo. Enfim. Em segundo lugar é 20th Century Boys. 20th Century Boys, eu não sei falar direito, enfim. Ele é mais um mangá do Urasawa, que é um G, como se pode perceber. E ele é um mangá um pouco questionável. Porque eu coloquei o primeiro mangá, mas tem uma continuação que é a 21st Century Boys, que eu simplesmente odeio. Eu dei 9,5 porque eu sou muito fanboy do Urasawa, mas enfim, não entro em detalhes. Mas o 21st Century Boys foi basicamente o final verdadeiro de 20th Century Boys. Mas eu não entendi. Primeiro, porque o Urasawa dividiu esses dois mangás, sendo que eram só 16 capítulos do outro, então não teria muito sentido. E eu também não entendo por que ele fez um final tão forçado. O final é extremamente ridículo. O final do 20th Century Boys estava se encaminhando para ser uma das coisas mais lindas que poderiam existir. Tava tudo perfeito, referências culturais muito bem inseridas, referências artísticas, personagens muito bem usados, personagens muito bem humanizados no caso, personagens muito bem desenvolvidos, tava tudo correndo para ser perfeitamente concluído. Mas o autor, ele simplesmente falou, cara, eu vou fazer isso aqui, caramba. Ele terminou de maneira totalmente confusa no 20th Century Boys, e aí no 21st ele foi extremamente positivo, e isso foi um erro. O Urasawa é um mangaka que grande parte dos mangás dele tem muita positividade no final, e 20th Century Boys não foi diferente, porque ele basicamente quis, não, ele foi positivo demais e foi anticlimático. O final ele é muito tranquilo, você sabe que tudo vai dar certo, e não é essa sensação que você tem durante o restante do mangá, porque a cada momento vai acontecendo algo pior ainda, algum mistério novo vai surgindo,
e alguma explicação e você não sabe como terminar, e no final tava tudo sendo explicado, tudo se unindo, mas aí explodiu. Ele não conseguiu concluir, mas tirando isso, a obra no geral é magnífica. A escrita dela é uma das melhores que eu já vi, porque o autor sabe muito bem trabalhar com o passado e o presente do mangá. Isso é muito importante porque a obra trata de gerações que derivam de outras gerações e aprofunda isso de maneira muito interessante, liga elas de maneira incrível. Isso é feito de maneira muito boa no geral. E claro, existe um dos melhores vilões que eu já vi em uma obra, que é o amigo, ou friend, que ele é o que dá o gatilho para a história, e ele é um vilão, mas o autor não deixa ele ser mal necessariamente. Ele é feito como o deus da humanidade, a salvação, ao mesmo tempo que existem pessoas que percebem que ele não é isso por atos hediondos dele por trás das câmeras, por trás de tudo. E as pessoas estão contra ele, então supostamente ele é o inimigo, ele é o vilão, mas ele é muito mais que isso. Eu acho que definir 20th Century Boys entre bem versus mal é muito fechado, sabe? Depende muito de perspectiva. E eu acho isso incrível em todo o mangá do Urasawa. Ele trabalha o bem e o mal, o amor e o ódio em Monster, em Pluto, em 20th Century Boys, em Billy Bat. E, cara, isso é sempre muito bom, porque ele sabe fazer isso e não deixa a obra tão fechada, tão maniqueísta. E é incrível como isso é feito e não atrapalha o restante do desenvolvimento dos personagens, não deixa confuso, porque 20th Century Boys é uma obra que facilmente seria muito confusa se o autor não soubesse escrever, mas ele não deixa confuso propositalmente, depende muito da interpretação do leitor. Mas enfim, eu acho que no geral é muito boa. Os personagens são extremamente carismáticos. O Kenji Endo, que é o protagonista, cara, eu amo ele, até porque o Urasawa conseguiu fazer uma referência perfeita a Ashita no Joy graças a ele. Então, ele deixa o personagem mais interessante ainda. Então eu acho que no geral ainda tem muitos mais qualidades do que defeitos. Então eu acho que isso é o suficiente para deixar em segundo lugar. E também porque ele foi uma das leituras mais marcantes da minha vida. Então esse é o top 2. E agora eu finalmente cheguei no top 1, depois de falar muito sobre os outros mangás. E enfim, o top 1 é óbvio, eu acho. Se você de alguma forma achar meu anilist ou my animalist, ou até mesmo pelo que eu falo em alguns vídeos, fica muito claro que meu mangá favorito é One Piece. E ele é disparado não só o meu mangá favorito, como a minha coisa favorita, porque One Piece é inevitavelmente muito marcante. O Oda, o Eiichiro Oda, ele construiu uma história de longos 23 anos, que fez recentemente de publicação, e longos 23 anos de consistência. Ele sempre, no mínimo, mantém a qualidade. Se num arco, todo arco é bom, indiscutivelmente, todo arco serve para a história, todo arco é útil de alguma forma para os personagens, todo arco serve para desenvolver o mundo, que o world building no One Piece é excepcional. E o mundo é extremamente imenso e tem muita coisa para explorar. E o Oda faz isso de uma forma que não ofusca o desenvolvimento e a trajetória dos personagens principais, o objetivo de cada um, o sonho de cada um. E ao mesmo tempo ele sabe aprofundar bem esses personagens, o bando dos Mugiwara inclusive. E, é claro, ele faz isso com os outros personagens secundários também. O Bon Clay é um belo exemplo de personagem que foi muito bem trabalhado, mesmo que não tenha tido tanto destaque no geral. Ele teve alguns arcos específicos, mas no geral ele não teve muito destaque. E foi bem trabalhado de qualquer forma. Eu acho que essa é a maior qualidade do Oda. Ele cria personagens marcantes, ele cria backgrounds, backstories interessantes, ele coloca foreshadows muito bons, porque isso demonstra que ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe desde o início que isso aqui vai acontecer. E isso aqui do início, o Shanks salvando o Luffy e perdendo o braço, vai servir para algo lá na frente que ele vai explicar. Ele sabe disso, porque ele se prepara, e a preparação é essencial para tudo, e o Oda sabe fazer isso muito bem. E, cara, para um shonen também, um battle shonen, não é bem um battle shonen, mas um shonen dentro daquelas coisas que tem na maioria dos shonens, ele é muito bem feito, ele sabe usar os seus clichês muito bem. Os seus clichês são justificados pela proposta que o One Piece tem, que é a vontade herdada e tudo que pode ser relacionado. Que o One Piece tem muito sobre isso, de vontade herdada, de liberdade, sobre sonhos. E o melhor de tudo, o Oda divide isso entre marinheiros e piratas de maneira muito boa.
Ele não deixa com que eles sejam simplificados entre bem e mal. Existem marinheiros que não são necessariamente maus, e mesmo que a gente acompanhe a visão dos piratas, que supostamente seria boa, existem piratas ruins e que não são necessariamente bons tudo. Então isso é muito interessante, isso deixa a obra muito mais completa, muito mais complexa de certa forma, e não enjoativa. E cara, o que eu tenho que falar, né, sobre o ano, que é o arco atual. O arco atual é uma das coisas mais lindas que eu já vi. O arco atual prova o quanto o Oda sabe escrever um mangá e ele sabe usar os seus personagens de maneira boa. Ele não deixa eles sem utilidade durante muito tempo. E eu acho que isso é a maior qualidade desse arco, e tudo é muito justificado. As referências culturais que existem ao Japão são simplesmente incríveis, e as proporções que estão tomando agora, ao meu ver, não serão prejudiciais, mesmo que os poderes estejam crescendo muito, porque é inevitável, conforme o mangá progride, é inevitável que o nível de poder cresça, mas o Oda sabe fazer com que isso não seja muito limitado. Ele sabe que não é só poder que importa em uma luta, então os confrontos são sempre muito bem feitos, são muito bem aprofundados, são muito bem úteis para os personagens. E o melhor de tudo, isso é feito com comédia, e a comédia é muito boa, ela não atrapalha. O time cômico dele é perfeito, e ele sabe usar isso de maneira muito boa, e eu acho que isso no geral é muito louvável, e é a melhor comédia que eu já vi na vida. É sério, não tem que reclamar de One Piece. Ele tem questionamentos, até porque um deles é o hack em si. O conceito de hack ele ficou muito confuso visualmente no mangá e no anime, que o Oda nunca deixou muito claro isso, mesmo que ele tenha citado o hack em si. Isso foi um leve erro dele, mas eu não vejo como isso fosse o resto. Pra mim é o melhor mangá já feito, é o meu mangá favorito, é a única coisa que eu vou... cara, vai ser minha coisa favorita pra sempre. E nem está tão perto do final assim. E cara, pra quem reclama de alguém que é prepotente e reclama sobre a imensidade que One Piece tem, isso é justificável. One Piece não é uma história que poderia ser menos curta. Tudo bem, o Oda no início pretendia que ela fosse relativamente curta, mas as ideias que ele teve durante o tempo não permitiam isso. E essas ideias são coerentes, então, querendo ou não, é uma boa que ele continue sendo tão grande assim e que progrida muito bem. Enfim, esse foi o vídeo. Eu falei muito, mas se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar para os amigos. Eu recomendo muito a todos que leiam todos esses mangás, porque são garantidamente incríveis. E é isso, tchau, até o próximo vídeo. Fui!